18ª Mega Cana Tech Show Brasil. Estamos aqui completando a maioridade. Estou ao lado dos presidentes Mário Campos, João Bosco Salomão. Começando uma feira que eu acredito que mais uma vez vai ser histórica, trazendo um conteúdo muito rico para discussão do mercado. João, vamos começar mais uma. Como é que estão as expectativas? Ô Fábio, mais uma vez, né? 18 anos. Tô maior de idade já pode até tirar a carteira de motorista. A expectativa é boa. Nós temos, assim, excelentes empresas do nosso lado, entendeu? Então, os nossos parceiros que não nos deixam, né, Mário? Os parceiros nossos nunca abandonou a gente. Estamos passando, sim, por alguns momentos. Eu acho que isso é passageiro. E a gente tem saúde para isso. Então eu sempre falo, o mercado tá ruim. Não, o mercado não está ruim, isso é passageiro. Porque a gente tem que cuidar da nossa saúde, entendeu? E para passar essa fase aí que nós vamos passar, né, Mário? Nós vamos conseguir vencer isso aí, isso é coisa passageira e a tendência nossa é ir para cima e vamos trabalhar para passar essa fase ruim que a gente vive. Não ficar chorando em todo canto aí, né, Mário? Ô Mário, suas expectativas também para mais uma Mega Cana, né? A gente tem bastante conteúdo técnico aí na feira, né? Então acho que isso é um recado bastante interessante da gente contar um pouco pro pessoal aqui também. Bom, obrigado, Fábio, parabéns aí pela organização, parabéns a Solis, João Bosco mais uma vez, obrigado aí pela parceria, em seu nome agradecendo aí toda a diretoria aí da Cana Campo, que são grandes parceiros, né? Ontem, comentando com o Marcos Brunozzi, já foi presidente da Cana Campo, falei, Brunozzi, você é o culpado disso que lá atrás você fez essa coisa ousada, né? Que é unir a nossa agroindústria com o produtor rural, e a gente faz isso aqui na Mega Cana, que é uma feira para o setor de açúcar, de etanol, de cana-de-açúcar, de Minas e do Brasil. Então, mais uma vez, com uma expectativa muito boa para esse evento, e como o João colocou, a gente passa por um momento muito delicado agora, né? E nesse momento delicado, nada melhor do que reunir, trocar ideias. A gente trabalha com commodities, e quando a gente trabalha com commodities, a gente precisa trabalhar custo, trabalhar boas práticas, coisas que funcionam para um podem funcionar para outros. Eu tive algumas conversas essa semana, inclusive envolvendo até produtores aqui da região, João, de alguns produtores de outras regiões que vieram aqui, aprenderam com vocês e estão voltando e estão aplicando essas boas práticas lá e estão reduzindo o custo. E é o que nós precisamos fazer agora, né? Nós tivemos aí os últimos 4 anos, foram 4 anos bons para o setor, em termos de preço, não necessariamente em termos de produção. E esse ano a gente está vendo aí que no Minas Gerais vai ter a maior safra da sua história, a maior safra de cana-de-açúcar da sua história. E obviamente não é um ano bom de preços, né? Tanto açúcar quanto etanol com dificuldade. Mas eu tenho certeza que o setor é muito resiliente e a gente precisa fazer agora o dever de casa para passar essa fase. Vou ser bastante repetitivo aqui nesse início de podcast, porque um dos assuntos que nós vamos tratar aqui esse ano é sobre marca, sobre branding, porque, como o Mário falou, agora nós estamos tratando uma commodity. E nós estamos trazendo o Eric Shibata aqui para justamente acalorar essa discussão pelo seguinte, né, Mário, João, aqui é um bate-papo, quero que vocês comentem. Farmácia, remédio é um commodity também. E os caras conseguiram, vamos dizer, transformar uma marca de commodity numa marca hoje muito vista. Então, parte do que nós vamos discutir aqui durante esses dias é isso também, de como que nós vamos nos posicionar melhor. E aí a gente fala sempre do etanol, né, Mário, João? Como é que nós vamos colocar esse etanol brasileiro como diferencial? Porque se na região aqui, João, a gente tem uma produtividade alta, uma produtividade que é exemplo para o Brasil inteiro, esse etanol, em tese, ele é diferente. É lógico que na ponta é o etanol que está abastecendo todo mundo, mas nós precisamos valorizar essa marca. Será o etanol da Cana Campo? Será o etanol da Ciamig? O etanol do Brasil? Então acho que é um momento interessante da gente falar disso, fortalecer a nossa marca como feira, como Mega Cana, fazer essa discussão no Brasil e levar isso justamente para o consumidor final, para ele conseguir entender. Então esse caminho que nós vamos discutir ao longo do dia aqui também, é importante o produtor rural se posicionar também, né, João? Ô Fábio, é o seguinte, a gente como produtor, eu falo como produtor, nós somos muito bons da porteira para dentro. Nós não conseguimos vender o nosso peixe. O que é o nosso peixe? É o nosso etanol.
Então, assim, a gente tem que sair da porteira. Temos que abrir as portas aí, porque o mundo está aí. Não é só o etanol que move o carro. Por que não? Etanol nos navios, né, mano? Que eu acho que é a próxima etapa. Então, assim, a gente tem que saber trabalhar isso aí, trabalhar as mídias sociais. Nós somos muito bons dentro da porteira, realmente. Nós somos bons. Não acho ruim de falar, não, e nós somos bons mesmo. Só que na hora que sai da porteira para fora, a gente se perde. É um dos movimentos que eu acho que nós temos que fazer, né, o João, é isso, de nos fortalecermos através da comunicação. Eu acho que o Mega Cana faz muito esse papel também, né? E aí a agroindústria às vezes já está um pouquinho na frente, né, Mário? Mas é sempre importante. Então eu queria que você comentasse sobre isso também. Olha, nós estamos inclusive agora com uma campanha no interior do estado. Resolvemos fazer no interior de Minas Gerais, porque Belo Horizonte estava recebendo um projeto piloto da Única lá de São Paulo. Esse projeto piloto agora foi de certa forma suspenso, e a gente vai entrar também em Belo Horizonte. E um dos motes da nossa campanha é o comparativo entre etanol e gasolina, criando justamente e a gente sempre teve muito cuidado com isso, né? Mas acho que nós precisamos ir para cima agora, não tem outra forma, né? Desmistificar, né, Mário? Desmistificar. Desmistificar, mas assim, o bordão da nossa campanha se gasolina fosse bom, seria etanol, entendeu? Então, ou seja, a gente tem um produto que é um produto fantástico, que é uma ideia brasileira, que se a gente conseguir trabalhar, eu acho que o brasileiro, com essa ideia de pertencimento, de ser do agro, de valorizar o agro brasileiro, a gente pode, e de ser brasileiro mesmo, a gente pode ter uma inserção muito grande. Tem um desafio muito forte, porque nos últimos anos nós tivemos fora desse processo, porque estava cômodo, e eu falo com muita tranquilidade, né? A gente estava com preço de açúcar muito bom, focado em açúcar, aqui no caso de Minas Gerais especificamente. A gente veio vendo uma indústria de etanol de milho no Brasil que saiu do zero há 10 anos atrás, não tinha produção de etanol de milho, agora tem 30% da produção brasileira de etanol de milho. E a gente foi vendo esse crescimento, principalmente na região centro-oeste. E agora nós chegamos em 2026, onde a gente tem muita cana, muito etanol de cana e muito etanol de milho. E de repente a gente olha para o mercado e fala, pô, esse mercado está aí, a gente precisa vender. E aí a gente precisa que o consumidor tenha aquele clique, né, de mudança de hábito, e essa mudança de hábito, ela não é fácil, ela não é rápida, ela envolve bastante coisa. Um dos componentes é justamente preço, e hoje a gente tem preço muito barato, mas envolve os mitos, né, que o João colocou, envolve o próprio hábito, né, do abastecimento. Eu sempre cito, ninguém sai de casa para abastecer o carro. A gente sempre vai a algum lugar e passa no posto, né? Então, a gente tem muita coisa para desenvolver. Mas o mercado está aí, né? 80% da nossa frota é flex, pode usar etanol, tem essa capacidade. E sem tirar o olhar sobre outros mercados. E a gente vai falar aqui também, né, Fábio, hoje sobre a possibilidade e as potencialidades do etanol no mercado marítimo. O mercado marítimo hoje representa 3 a 4% das emissões globais. 97% do nosso comércio com o mundo é feito pelo marítimo. Nosso comércio Brasil. Então, ou seja, o mundo comercializa as coisas, as commodities, os produtos através do mercado marítimo, né? Então a gente tem um potencial muito grande, são grandes consumidores de combustíveis e grandes emissores. E nós temos também os potenciais dentro de casa. Uma das coisas que nós vamos comentar aqui é o potencial de uso de etanol em máquinas agrícolas, né? Que eu acho que é uma coisa que está todo mundo olhando, qual que é o estado da arte, quem que vai trazer o primeiro equipamento, quando é que nós vamos ter essa possibilidade de fazer, ou seja, usar o nosso produto dentro de casa, né? E por fim, que é uma outra alternativa também que a gente está trazendo para mostrar os dados, é o uso do biometano, né? Que é um produto também que pode crescer muito aqui no estado. A gente tem um programa muito interessante. Então, ou seja, a gente vai falar de muita coisa, de brand, de novas oportunidades, justamente assim, né, deixando com que o nosso público veja assim uma luz ali no final do túnel, João, depois desse período que a gente está passando com dificuldade.
Eu acho que essa criação de cultura que você falou bem, Mário, cabe a nós estarmos movimentando através da comunicação, através da Mega Cana, da feira, levando a informação de qualidade para que o público externo possa fazer, conhecer, melhor dizendo, né? E aí a gente vai desmistificando isso. Eu acredito que nós teremos também painéis aqui importantes, falando de inteligência artificial, de gestão, que são pontos que também fazem parte do nosso mercado, e nós estamos nessa era, né, João? Então é importante a gente trazer isso. Nessa parte do agrícola aí, que eu acho que é a parte que você domina, né, João? Essa entrada do etanol aí nas máquinas agrícolas, acho que também pode ser uma coisa importante até Com certeza. no desafio. Desafio do nosso custo. Entendeu? Hoje, o que representa o combustível dentro da fazenda representa um custo altíssimo, ainda mais com esses aumentos do óleo diesel que a gente passou. Só para ter uma ideia, a gente saiu de um custo de diesel no começo do ano de R$5, eu estou pagando 6, e no meio da guerra chegamos a pagar 7,50. Então é um custo assim astronômico. A gente num ano ruim não estávamos preparados especialmente de custo. Então assim, já imaginou se eu tivesse os meus tratores com etanol? Então assim, é uma coisa que nós vamos ter que preparar, não é da noite para o dia, mas nós vamos ter que enxergar isso aí e bem rápido. Entendeu? Então é partir para cima, eu acho que é etanol mesmo, e a gente tem que trabalhar em cima dessa mudança. É uma mudança de chave? É uma mudança de chave, sim. Entendeu? Mas a gente tem que trabalhar com isso bem rápido. E hoje a gente tem inteligência artificial para isso. Vamos atrás dela, vamos tentar antecipar esse etanol para essas máquinas, porque o mercado e a produção exige isso. Exige uma gestão melhor do nosso custo. Ao longo desses dias nós vamos estar aqui mais algumas vezes, Mário, João, né? E estamos começando o dia. Promete aí bastante conhecimento, as considerações finais de vocês para as expectativas, para a gente poder dar o pontapé aqui, mano. Bom, é um espaço de conversa, de diálogo, de aprendizado. A gente está com uma expectativa muito boa, como diz o João, vamos para cima e vamos fazer mais uma 18ª Mega Cana, tá? E estamos todos juntos aí, nós temos uma excelente oportunidade da gente juntos construir a saída aí para essa crise que a gente está vivendo. João, 18 anos, maioridade, vamos embora. Bora, vamos para cima, e eu acho que é isso aí que nós temos que trabalhar. É comunicação, melhorar nossa comunicação, trabalhar com pessoas e vamos para cima. É isso aí. Gente, voltamos daqui a pouco com mais Mega Cana TV. Primeira parte concluída com sucesso aqui. Vamos lá, dar início. Seja uma feira de sucesso para todos nós. Um abraço e até já.